Oi, gente. Hoje eu vou resolver alguns exemplos sobre área e perímetro de figuras planas, tá? É uma revisão sobre geometria plana, pensando já no Enem, nos vestibulares, tá? Então, vou ler aí o enunciado do exemplo 1. O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em 4 cômodos, também retangulares, conforme ilustra a figura. Sabendo que a área do banheiro, aí chamado de WC, é igual a 3 metros quadrados e que as áreas dos quartos 1 e 2 são respectivamente 9 metros quadrados e 8 metros quadrados, então a área total do projeto dessa casa em metros quadrados é igual a. Bom, esse exercício foi adaptado, né? Eu tirei as alternativas, tá? Eu vou colocar aqui, então, para começar, essas medidas que estão no enunciado. Então, primeiro aqui eu tenho o banheiro, que a área dele é igual a 3 metros quadrados. Depois eu tenho a medida do quarto 1, 9 metros quadrados. Depois a medida do quarto 2, 8 metros quadrados. Bom, agora o próximo passo, como eu não tenho nenhum outro dado, eu vou nomear as paredes. Então, vou associar uma letrinha a cada comprimento de parede que faz gerar uma área. Por exemplo, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. A vezes B é a área do banheiro, 3 metros. Aqui eu vou chamar de C. E aqui, como lá em cima eu já chamei de B, aqui eu tenho que chamar de B também. Porque é o mesmo tamanho. Então, vai ficar que C vezes B é igual a 8. Bom, eu já nomeei como A, B e C, então aqui eu vou chamar de D. Esse comprimento aqui é o mesmo comprimento de uma das paredes do quarto 2, que eu chamei de C. Aqui é o A, mesmo comprimento da parede do banheiro, e aqui também é o D, mesmo comprimento da parede aqui da cozinha. Então, eu tenho que, aqui no quarto 1, A vezes D é igual a 9. Esses são dados do enunciado. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber a área da cozinha e da sala integradas, porque é o que está faltando para eu ter a minha área total. Então, o que eu quero saber é C vezes D. Esse é o X aqui da minha questão, tá? Que é o que está faltando para o total. Como eu preciso saber quem é o C e quem é o D, para poder substituir, eu tenho C aqui nessa equação, então eu vou deixar ele sozinho. Vai ficar 8 sobre B. Peguei o B que estava multiplicando, passei dividindo, então vou trocar. No lugar do C, 8 sobre B. Aqui eu tenho o D, nessa terceira equaçãozinha. Então, eu vou colocar o D em evidência, vou deixar ele sozinho. Vou passar o A, que está multiplicando, aqui dividindo. Então, no lugar do D, eu tenho 9 sobre A. Resolvendo o produto, eu vou ficar com 8 vezes 9, 72. E A vezes B, aqui embaixo. Só que aqui na primeira, eu tenho que A vezes B é igual a 3. Então, trocando o A vezes B por 3, nós temos 24 metros quadrados. E essa é a área, então, da cozinha e da sala integradas. Então, eu descobri que aqui é 24. Como o exercício pede o total, então, eu vou somar 3 mais 8 mais 9 mais 24. E aí, eu tenho, então, 3 com 8, 11, 11 com 9, 20, 20 com 24, 44 metros quadrados. Espero que vocês tenham entendido aí o exemplo 1. Bom, pessoal, agora o exemplo 2. O exemplo 2 fala sobre área de quadrados, tá? A soma das áreas dos 3 quadrados abaixo é igual a 83 centímetros quadrados. Qual é a área do quadrado maior? Foca que aqui, ó, ele fala que são 3 quadrados. Se são 3 quadrados, então significa que
Esse quadrado aqui, porque eu vou chamar de quadrado 3, tá? Então, esse vai ser o meu quadrado 1, esse vai ser o meu quadrado 2 e esse vai ser o meu quadrado 3. Eu quero saber a área do quadrado 2. Mas o meu quadrado 3, eu acho que é o quadrado mais fácil para enxergar a área. Por quê? O lado dele aqui, ó, mede x. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, significa que a área do quadrado 3 é x ao quadrado. Já a área do quadrado 2, que tem esse lado maior aqui, ó, maior do que x, tá? Ela engloba o x, porque até aqui a medida é x, né? Esse pedaço aqui é x, tá? Porque é um lado compartilhado com o quadrado 3. E esse pedacinho aqui de cima mede 2. Então, vou colocar aqui um pontilhadinho pra gente enxergar. Então, esse pedacinho aqui, ó, mede 2. Então, significa que o lado do quadrado 2 é x mais 2. E como a área do quadrado é lado ao quadrado, então, x mais 2 ao quadrado. Agora, o quadrado 1. O quadrado 1, esse quadrado menorzinho aqui, ó, eu tenho que associar os outros também para tentar determinar o tamanho do lado. Então, eu tenho que aqui mede x e que aqui mede 2. Só que esse tamanho aqui, ó, que é 4 centímetros, tá pegando esses dois aqui. Então, se aqui tem 2, significa que aqui nesse pedacinho também tem 2. Ou seja, o tamanho desse ladinho aqui, ó, do quadrado 1 é x tirando esse pedaço aqui, ó. Então, é x menos 2. X menos 2. Como é a área do quadrado, então é lado ao quadrado. Aí, no enunciado, tá dizendo que se eu somar as 3 áreas, vai dar 83. Então, agora eu vou resolver, tá? Aqui eu tenho o quadrado da diferença, então vai ficar x ao quadrado. Quem não lembrar como que faz direto produtos notáveis aqui, quadrado da diferença, quadrado da soma, pega o x menos 2, faz ele vezes ele. Faz x menos 2, assim, ó. X menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2. E aí, faz distributiva, tá? E aí, você vai chegar no mesmo valor. Bom, então, vamos lá. Então, x menos 2 ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então, menos 4x, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. Então, aqui tá resolvido esse. Agora, vamos fazer esse aqui, ó. X mais 2 ao quadrado. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 4. Então, esse outro é o segundo, parênteses ao quadrado. Mais x ao quadrado é igual a 83. Então, aqui eu só copiei o x ao quadrado e copiei o 83. Continuando. Agora, eu vou somar aqui os termos semelhantes. Então, eu tenho aqui 1x², mais 1x², mais 1x². Então, são 3x ao quadrado. Tenho também aqui, ó, menos 4x mais 4x. Então, na verdade, como eles são opostos, um cancela o outro. Tá? Menos 4x mais 4x. E os termos que não tem nem x nem x² são 4 mais 4, que dá 8. Então, isso é igual a 83. Agora, eu tenho aqui uma equação onde eu preciso isolar o x, deixar o x sozinho. Então, eu vou fazer assim, ó. Pego 8, que tá aqui somando, passo ele pro outro lado. Ele vem subtraindo. Vai ficar 3x ao quadrado é igual. 83 menos 8, 75. Pega esse 3 que tá multiplicando, passa pro outro lado. 75 dividido por 3. Vamos continuar aqui em cima.
Então, eu estou lá em x ao quadrado é igual a 75 dividido por 3. Então, x ao quadrado é igual a 25. Pega esse quadrado aqui e passa ele para o outro lado como raiz. X é igual a raiz de 25. Quando eu resolvo a raiz de 25, na verdade, eu teria 5 positivo ou 5 negativo. Mas como se trata de tamanho do lado de um quadrado, então não pode ser negativo. Portanto, o x obrigatoriamente só pode ser 5 positivo. Só que a pergunta é, qual é a medida da área do quadrado maior? Qual é a área do quadrado maior? A área do quadrado maior, que é o quadrado 2, é x mais 2 ao quadrado. Então, 5 mais 2 ao quadrado, que é 7 ao quadrado. Então, 49 centímetros quadrados. Essa é a área do quadrado maior. Espero que vocês tenham entendido.